Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos? Vamos juntos cultuar o Senhor nosso Deus nessa hora. Cumprimenta aí a pessoa que está perto de você. Diga boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que prazer te ver na casa do Senhor nessa noite. Vamos juntos cultuar o Senhor nosso Deus, amém? Você que nos acompanha pela internet, aí no canal do YouTube, também seja muito bem-vindo. Vamos juntos cultuar o Senhor nessa hora. Nós aqui no templo e você aonde você estiver, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale e ministre poderosamente aos nossos corações. Dê a Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Deixando tua cor entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor pra sempre, eu cantarei teu amor pra sempre, eu cantarei teu amor pra sempre. Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei meu coração, meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, eu cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, eu cantarei teu amor, cantarei teu amor, eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Aleluia, aplauda ele.
Aleluia. Aplauda mais forte. Ele é merecedor do nosso aplauso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é digno da nossa adoração. A nossa perseverança está nele. Por isso andamos por fé e não por vista. A nossa fé está nele. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, e com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja o brilho das estrelas, e eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. E eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. E eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei Pra onde vou? como águia vou, e nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Eu vou. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu. E eu sei Pra onde vou? como águia vou, Nas alturas sou filho de Deus. e eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu. E eu sei Pra onde vou? como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. E nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua e não haja, Das estrelas. e eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Posso em É Ele quem me fortalece. Deus.
seguir com fé, com meu Deus eu vou. E eu sei como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, eu sou teu filho e eu decidi viver para te adorar, Senhor. Para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Os meus lábios te louvam, o meu coração exalta diante da tua presença, exulta diante da tua presença. Tu és a minha porção, tu és a minha alegria, tu és tudo para mim, Jesus. Oh, toda vez que eu te vejo, aleluia, toda vez que eu te vejo, eu me apaixono mais, perco a noção do tempo, e ter você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção e me sinto tão amado, e ter você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo envolve em mim com tua glória. Eu desci
os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abate meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje
queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. Aqui tem um lugar pra mim. A tua mesa, a comunhão cura, o perdão cura. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Oh, a tua mesa, a tua presença cura. Tem vinho e pão aqui, tem lugar pra mim. A cura na comunhão dos santos, na presença dele. Carrego o nome da família. Eu quero lhe desafiar a não faltar essas quintas-feiras. Mas acontecem coisas, priorize estar aqui. Porque eu não sabia exatamente o que iria pregar quando passei para o pessoal da mídia a inspiração para esse mês de abril. Eu disse, vamos falar sobre superação.
Eu ia falar sobre o quê? Não sabia. Eu vou orar ainda. Eu sabia que era superação que a gente ia falar. E o que não falta na Bíblia são textos e personagens. Mas o personagem que veio ao meu coração, ele vai me acompanhar durante o mês de abril todo. E também é bem provável que o mês de maio, as quintas-feiras também sejam de superação. Essa é a primeira. Mas eu penso que eu vou precisar mais do que 4 quintas-feiras para falar desse personagem que encanta a gente. A sua história começa ali em Gênesis capítulo 37, porque eu quero jogar luz, pegar uma lupa e olhar de pertinho a vida do José, porque esse camarada, ele superou muita coisa na sua vida, na sua jornada. Havia um propósito de Deus para a vida dele, havia um sonho de Deus na vida dele, e às vezes a gente acha que por Deus ter um sonho para a nossa vida, um propósito para a nossa vida, nós não vamos enfrentar adversidades. E nós vamos enfrentar sim. E é necessário superar as adversidades da vida. Então eu quero lhe desafiar a estar comigo, porque a cada quinta-feira será uma mensagem diferente, sim. O personagem sempre o mesmo, José. E as fases que ele viveu na vida dele. E nós vamos nos identificar com José em muitos momentos, porque a gente vive isso no dia a dia. Hoje, eu penso que nós já vamos nos identificar com ele. Coloque o tema da mensagem aqui, porque hoje nós vamos falar sobre manter a fé em meio ao que mesmo? A incredulidade, porque nós lidamos com grupos de pessoas, com ambientes e situações de incredulidade. Talvez na sua família você seja o único crente, talvez a sua família, muitos lá eram cristãos, mas se decepcionaram, se cansaram, e a fé foi se perdendo, enfraquecendo, e hoje parece que só você é crente lá em Jesus, tem compromisso. Talvez no seu trabalho você seja o único cristão lá, talvez a turma deboche bastante de você, e você precisa manter a sua fé em meio à incredulidade. Nós temos que superar os ambientes, nós temos que superar as pessoas e as más influências. Deus está conosco, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos fortalece para nós vencermos as adversidades. Primeiro texto então, para nós iniciarmos, é o único que eu vou usar nessa noite, eu não vou ficar olhando para a Bíblia mais do que nesse texto. Gênesis 49, abra comigo a sua Bíblia, versos 22, 23 e 24, só para situar você. Nós vamos ler as palavras proféticas ditas por um homem chamado Jacó, que teve seu nome trocado de Jacó para Israel. Pois é, então é Israel quem vai falar. É Israel. Israel está onde? Israel está na terra de Gósen. Em que lugar? Egito. O José, seu filho, mandou buscá-lo naquele período de fome, com 2 anos de fome. Ele manda buscar o seu pai e a sua família lá na terra de Canaã, e os levou para o Egito, e ali os sustentou. Agora seu pai está vivendo os seus últimos momentos, e ele, antes de morrer, ele vai trazer as bênçãos proféticas sobre cada um dos seus filhos. Depois você pode ler, ele vai falar sobre todos os seus filhos, e no versículo 22 ele vai falar do José. Leia comigo por gentileza. José, diz ele, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Olha o que ele diz no verso 23, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam, o seu arco porém permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Oremos. Pai, fala conosco, ministra o nosso coração, e que nós possamos superar situações, ambientes, mantendo a nossa fé mesmo em meio à incredulidade da sociedade e das pessoas. Ó Deus eterno, nós nos rendemos e nos entregamos aos teus propósitos e a todas as tuas vontades. Fala conosco pela palavra pregada, para a glória do teu nome, que toda a igreja diga
Amém. Podemos então nos assentar? E como eu já disse aqui antes mesmo de ler o texto sagrado, essas palavras que nós acabamos de ler aqui em Gênesis, capítulo 49, versos 22, 23 e 24, foram palavras proféticas ditas por Jacó, momentos antes dele morrer. Eu peço toda a sua atenção, para que você compreenda, para que você receba o alimento sólido para a tua vida nesta noite, para que de fato você possa se manter firme diante das incredulidades, porque estas palavras proferidas por Jacó, momentos antes da sua morte, revelam algumas características na vida do José, algumas, e eu quero destacar uma característica. E uma das características que nós encontramos aqui nas palavras proféticas do Jacó é a palavra dificuldade. Dificuldade. Jacó, ele retratou essa característica na vida do seu filho José de uma forma ilustrativa, quando ele disse que os flecheiros lhe dariam amargura, os flecheiros vão lhe causar aborrecimento. Ou seja, Jacó está dizendo e falando que os flecheiros atirariam contra José. Só que quando você lê a Bíblia Sagrada, na Bíblia não há nenhuma referência, na Bíblia ela não relata nenhum incidente em que José tenha sido atacado pelos flecheiros. Então os flecheiros aqui, ouça e entenda, os flecheiros aqui devem ser entendidos como uma referência a qualquer pessoa que lhe tenha procurado fazer mal. Ou seja, quando Jacó fala dos flecheiros, ele está se referindo àquelas pessoas que lhe causaram amargura, as pessoas que lhe causaram aborrecimento, as pessoas que lhe causaram algum tipo de mal. Ele, quando fala dos flecheiros, ele também está se referindo aos flecheiros, referindo-se a todas as circunstâncias desagradáveis e circunstâncias ameaçadoras, porque José passou e teve que enfrentar. Os flecheiros que investiram contra José consistiam em pessoas. Ele está falando de circunstâncias difíceis, adversidades na vida, e nessas horas de adversidades é necessário e é preciso uma grande força para superar as adversidades, para superar os ataques dos inimigos, para resistir àqueles que se levantam contra nós e que querem ver o nosso mal. José, a Bíblia revela isso. José era um homem que possuía esta força. José foi um homem que não enfraqueceu diante das muitas pressões que ele precisou enfrentar. Ele não enfraqueceu diante das dificuldades da vida, situações que lhe foram impostas. Como bem disse o seu pai, e você leu comigo, o seu arco permaneceu como? Permaneceu como? Firme. O seu arco, diz o verso 24, os flecheiros atiraram contra ele, muita amargura, muita tristeza, desejaram o seu mal, mas o seu arco permaneceu firme. E quando nós lemos sobre a vida de José, lá do capítulo 37 de Gênesis, até o capítulo 50 do livro de Gênesis, a vida desse homem nos é um exemplo de superação. A vida dele nos é um exemplo de como permanecer firme em meio às pressões, em meio às dificuldades da vida. A vida desse homem chamado José é uma fonte de encorajamento para todos nós que cremos em Jesus Cristo e temos enfrentado os nossos flecheiros nos dias de hoje.
Às vezes, assim como na vida do José, filho do Jacó, esses flecheiros são pessoas que se aproximam de nós. Aí eu já posso imaginar você agora pensando nesses flecheiros que se aproximam da sua vida, que tentam a sua fé, que querem provar a sua fé, que querem testar a sua paciência. Que flecheiros são esses que José teve que enfrentar? Bem, a primeira situação difícil que ele precisou enfrentar aconteceu, dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, ele precisou enfrentar esses flecheiros. E os flecheiros, quem eram, bispo? Os flecheiros, na vida do José, eram os seus irmãos. Porque se você ler o capítulo 37 de Gênesis, ali você vai encontrar um relato, porque o texto sagrado vai relatar em detalhes as atitudes cruéis dos irmãos de José. Aí a pergunta é, mas por que isso? Por que os próprios irmãos? Por que os irmãos de José o odiavam tanto? Primeiro, por causa do terrível engano cometido pelo seu pai, ou seja, o erro cometido por Jacó. Qual foi o erro que Jacó cometeu? Ouça isso, para entender esse ódio, essas flechas atiradas, os flecheiros na vida do José, dentro da sua casa, sendo seus próprios irmãos. Seu pai, Jacó, ele introduziu o favoritismo no seio da sua família. Jacó, ele introduziu a parcialidade no seio da sua família. Não sei se você conhece a história, só para te situar. Jacó tinha duas esposas. Ele era casado com Raquel e ele era casado com uma outra mulher chamada Lia. É verdade que ele viveu uma situação onde passaram a perna nele. Ele olhou para Raquel, se apaixonou pela Raquel, fez um acordo com o pai dela, que era seu tio, chamado Labão, em trabalhar 7 anos para pagar o dote, porque ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Ele disse, eu pago com a mão de obra, trabalharei 7 anos para me casar com a Raquel. O sogro aceitou, festa de casamento, noite de núpcias, todo mundo feliz. O sogro trocou a mulher, colocou a Lia. No dia seguinte ele disse, me enganou, eu casei com Raquel, você me deu a sua filha primogênita, a Lia. E ele disse, meu filho, você não conhece a cultura da época. Aqui não se casa mais nova, estando a mais velha ainda por casar. Se trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel. Pronto. Agora ele tem 2 mulheres, Raquel e a Lia. E o sogro deu a ele também 2 concubinas, Zilpa e Bila, diz a Bíblia. Mas dentre todas essas mulheres, o verdadeiro amor na vida do Jacó era a menina chamada Raquel. E Raquel era estéril. E quando Raquel deu a luz ao José, a esse filho, Jacó começou então a demonstrar o seu favoritismo. Ele chegou a ponto de mandar confeccionar uma túnica com mangas talares. E ao invés dele presentear todos os filhos, ele deu a túnica, essa roupa bonita, apenas para o José. Então esse favoritismo, entenda isso, ele produziu uma ruptura entre o José e os seus irmãos. Só que houve um outro fato que fez essa ruptura se ampliar e se transformar, na verdade, em um abismo. Foi o que, bispo? Qual foi o outro fator? Foi o caráter que o José possuía. José, ele era um bom caráter. Só que para nós entendermos isso, eu preciso lembrar a você algumas verdades bíblicas, para que você possa compreender essa questão, esse outro fator de ruptura que provocou um abismo entre José e os seus irmãos. É que a família do Jacó era um povo especial que desfrutava
de um relacionamento de aliança com Deus. Aliança essa que havia sido feita e estabelecida inicialmente com um homem chamado Abraão. Abraão era avô do Jacó. Então essa família, a família do Jacó, essa aliança feita com Abraão, colocava então sobre a família dele a responsabilidade deles viverem na fé de Abraão. Então eles deveriam viver a sua vida crendo no Deus de Abraão. E viver pela fé significava olhar adiante. Viver pela fé significava descansar em Deus. Viver pela fé significava ter uma posição, uma postura correta diante de Deus. E para nós descobrirmos então o motivo que levou José a ser odiado e viver em desunião com os seus irmãos, nós precisamos então, eu sei que é uma noite de quinta-feira que a gente vem cansado do trabalho, mas vamos pensar e trazer a nossa mente cativa a essas verdades, para a gente entender com clareza e nos apropriarmos da revelação profética de Deus ao nosso coração nessa noite, porque nós vamos precisar entender essa questão na fé, da fé nas promessas de Deus. Porque quando a gente olha para a família do Jacó, exceto o José, nós percebemos um declínio da fé entre os irmãos de José. Parece que o único crente naquela casa é o José. E não é difícil perceber que a fé exercida pelos filhos de Jacó se encontravam em acentuado estado de declínio, de deterioração. E quais são as evidências que nós temos para sustentar tal afirmativa, bispo? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão olhando para a vida deles. Primeiro, eu olho para a Bíblia e fico desfolhando e lendo todo o texto, todos esses capítulos, e eu não vou encontrar na Bíblia nenhuma declaração, nenhum versículo indicando que a fé dos irmãos de José estava florescendo no coração deles. Você pode vasculhar a Bíblia e você não vai encontrar uma única referência, você não vai encontrar qualquer declaração indicando que a fé no coração dos irmãos de José era uma fé que estava florescendo a cada dia, e que eles eram homens, pessoas tementes a Deus, e que de fato eles criam no cumprimento das promessas de Deus. Não há nenhuma referência. E além disso, nós encontramos na Bíblia, eu encontrei isso na Bíblia, aí eu falo de evidências concretas. Há evidências concretas desse declínio da fé, desta deterioração espiritual dos irmãos de José. Então dá exemplo para nós, bispo? Claro que sim. Eu olho para a Bíblia e encontro, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 34, um relato de um episódio de uma vingança perversa praticada por dois irmãos do José, chamados Simeão e Levi. Esses dois homens, não vou entrar nos detalhes do texto porque não cabe e não tenho tempo. Quando Siquém e Diná tiveram lá um momento não muito agradável, Diná, filha do Jacó, e Siquém se enamorou da menina, se antecipou, praticou um ato errado, tentou consertar depois, foi pedido então que reparasse o erro, e a Bíblia diz então que esses dois filhos de Jacó, demonstrando que eles não eram exemplo de crente, que de fato eles não criam em Deus, Levi e Simeão, eles praticaram uma covardia, uma vingança perversa, matando todos os homens de uma cidade, ou seja, matando os siquemitas, é o que diz a Bíblia. Um outro exemplo, Gênesis 35, versículo 2, porque ali nós vamos encontrar o Jacó confrontando a sua família,
E ele confronta a sua família por causa dos ídolos. Nós estamos falando dos descendentes de Abraão. Nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando de um povo que deveria chamar pelo nome do Senhor. E eles possuíam ídolos. Está na Bíblia isso, verso 2 de Gênesis 35. Para piorar a situação, Gênesis 35, versículo 22. É um texto que a gente fica de queixo caído. Uma atitude corrupta, praticada pelo primogênito de Jacó. Quem era o primogênito? Rúben. O que esse cara fez? Pasme. Ele se deitou com uma das concubinas do seu pai, Bila. O quê? Pois é. Esse camarada se deitou com a mulher do pai dele. Com a mulher do pai dele. Com a mãe dos irmãos dele. Porque Bila teve filhos. Então, Rúben, o primogênito, no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó vai morrer, e está falando a profecia e abençoando os filhos, ele menciona Rúben. Você profanou o leito do seu pai. Você se deitou com a mulher do seu pai. Isso revela para nós a deterioração da fé daqueles homens, daquela família, dos irmãos de José. Se você ler Gênesis 38, você vai ler o Judá, que o Judá, ele se casou com uma mulher cananeia. Depois de uma trama que acontece com Tamar, ele vai se deitar sem saber, é verdade. Ele vai se deitar com a própria nora, depois de ter enganado a nora. O quê? Pois é, a nora se fantasiou de prostituta. Então Judá foi se deitar com uma mulher prostituta. Eu estou falando da deterioração da fé, mostrando a você que dentre toda essa gente havia uma exceção, e nós estamos jogando luz sobre essa exceção. Nós estamos com a nossa lupa para enxergar esse cara que supera, porque nós temos que superar. Diga amém. Cutuca a pessoa ao seu lado. Você tem que superar, você tem que vencer, você tem que resistir, em nome de Jesus. José era uma exceção em tudo isso. Mas como é que o senhor sabe que o José era uma exceção? Está na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? As informações. O capítulo 37, logo no início, diz que o José se incomodava com a baixa moralidade dos seus irmãos. Ele via as atitudes deles, via que eles estavam errados. Ele ia lá no pai e falava: pai, nós somos descendentes do Abraão. Nós devemos viver com a nossa fé depositada no Deus de Abraão, no Deus de Israel. Olha os meus irmãos. Só que a Bíblia vai dizer mais para nós. A Bíblia vai dizer que o José teve sonhos. Ele teve sonhos a respeito do futuro. Ele teve sonhos a respeito dos propósitos de Deus. Deus tem propósitos para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida. E Deus então deu a ele sonhos, falando a respeito do futuro. Eu sei que todos nós temos sonhos. Só tem um detalhe. Eu diria a você que os sonhos do José eram sonhos que traziam a assinatura de Deus. E por que o senhor afirma isso? Porque eu conheço a história toda e você também. Está na Bíblia. Então eu afirmo a você que os sonhos dele traziam a assinatura de Deus, porque se tornaram realidade. Nos mínimos detalhes, os sonhos do José se tornaram realidade. Os sonhos dele indicavam que Deus iria usá-lo para trazer a sua família de volta à fé e à vitalidade espiritual. Os sonhos que ele teve, que Deus deu a ele, indicava, mostrava que ele seria um instrumento usado por Deus para trazer essa família de volta à fé e à vitalidade espiritual. Só tem um detalhe:
José, jovenzinho, 17 anos, ele relatou os sonhos aos seus irmãos. Talvez José não tenha se mostrado sábio ao denunciar os irmãos ao pai, ou ter compartilhado os seus sonhos com eles, mas as suas atitudes, as atitudes do José revelam para nós com clareza que José estava muito preocupado com a aliança que a sua família tinha com Deus, e ele percebia que os irmãos não estavam nem aí para a aliança que eles tinham com Deus, e o fato de que eles se enraiveceram por causa dos sonhos indica claramente, parece que eles detectaram a voz de Deus naqueles sonhos. Quando José falou dos feixes, atávamos feixes, e o meu se colocou de pé, e todos de vocês se prostraram. Quando ele fala da lua, do sol, das estrelas, quando ele revela os sonhos, os irmãos ouviram o sonho, se enraiveceram. Parece que eles detectaram que aquilo se tornaria uma realidade. Eles disseram: será que você vai reinar sobre nós? Será que você vai governar sobre nós? E o que os irmãos fizeram? Olha os flecheiros lançando as flechas. Os irmãos conspiraram contra ele. Os irmãos disseram: lá vem um tal sonhador, vamos matar o nosso irmão, vamos jogá-lo numa cova, vamos matar o nosso irmão. E assim eles decidiram. Só que o próprio Rúben, conversando lá com eles, fez com que eles mudassem de ideia. E eles acharam melhor, ao invés de matar o irmão, ganhar um dinheiro em cima do irmão. E o que eles fizeram? Eles avistaram uma caravana de midianitas que iam fazer negócio lá no Egito. Venderam o irmão como escravo. Olha os flecheiros jogando a flecha. Onde mesmo? Quem são esses? Família, irmãos, irmão ferindo, irmão atacando, irmão amargurando, irmão entristecendo. Eles venderam o José como escravo para o Egito. Em seguida apanharam a roupa dele, a túnica está lá, que o pai tinha dado, rasgaram, pegaram o animal, o sangue do animal, pegaram o sangue e sujaram a roupa, levaram a roupa para o Jacó, disseram: pai, nós achamos isso aqui lá na estrada, o senhor reconhece essa roupa? E Jacó disse: não é possível, é a roupa do meu filho, é a roupa do José, cheia de sangue. Aqueles homens que perderam a fé, que se tornaram incrédulos, que se esqueceram da aliança com Jeová Deus, com o Deus de Israel, aqueles homens deixaram o pobre pai imaginar e pensar que o seu filho José tinha sido devorado por uma besta fera no campo, um animal selvagem. Irmãos, eu penso que nós podemos e devemos aprender com José. E a principal lição nesse episódio é que eu e você, nós devemos ser fiéis a Deus, ainda que a fé das pessoas ao nosso redor se torne deteriorada, ainda que a fé das pessoas ao nosso redor esteja em declínio, porque às vezes é na família, é no trabalho, às vezes é até dentro da própria igreja, pessoas que ainda estão na igreja, mas estão com a fé deteriorada. É só criticar, é só falar mal, é só dizer, é só falar, e você fica ouvindo, e você fica ouvindo. Nós temos que nos manter firmes diante dos incrédulos. Eu creio em Deus, Ele me chamou, Ele me libertou, Ele transformou a minha vida, Ele tem propósitos e sonhos comigo. Eu vou superar as adversidades e as circunstâncias e as flechas dos flecheiros.
porque as evidências nos mostram que muitos crentes estão enfrentando dificuldades para preservarem a verdade e a fé, exatamente como os irmãos de José. Não poucos que se dizem cristãos se declaram crentes em Jesus Cristo, muitos estão rejeitando aqueles textos bíblicos que exigem compromisso, aqueles textos bíblicos que exigem responsabilidade, começam a rejeitar esses textos na palavra e começam então a buscar desculpas para justificar a sua sociedade com o modo de pensar e as práticas dos cananeus modernos que não conhecem a Deus. Aí parece que é assim, qualquer crente que ouse ser como José, qualquer crente que se posicione como José, vai encontrar os flecheiros atirando contra ele. Parece que todo aquele que desejar ter compromisso com Deus, quem deseja ter compromisso com a palavra de Deus, quem busca uma devoção sincera à verdade de Deus, essa pessoa não deve ficar surpresa se ela for usada como alvo dos flecheiros. Mas bispo, eu estou na minha fidelidade buscando, há uma perseguição, há uma calúnia, há um levante, há um deboche, fecham as portas lá no meu trabalho, uma promoção que não sai, parece que é uma perseguição sobre a minha vida. Pois é, tu és um José, se mantendo firme na sua fé, diante da incredulidade e dos flecheiros do tempo atual. Eu penso que a grande necessidade da nossa época é homens e mulheres semelhantes a José. Talvez nessa noite você esteja sendo atacado, talvez dentro da sua casa, talvez por seus irmãos, e sendo atacado por quê? Por causa da sua determinação em fazer as coisas certas. Talvez você esteja sendo criticado, mal falado, talvez esteja chorando, sofrendo, para tentar manter a sua fidelidade a Deus, a sua aliança com o Senhor, porque parece que as pessoas ao seu redor já abandonaram as promessas de Deus, já abandonaram a fé no único Deus verdadeiro. Nessas horas de trevas, ouça isso, a preservação da igreja não virá através daqueles que se uniram aos cananeus, mas a preservação virá por intermédio daqueles que se assemelham a José, aqueles que ousam permanecer firmes contra a deterioração da fé. Irmãos, mesmo que todos abandonem a fé, fique firme. Diga a pessoa ao seu lado, fique firme, meu irmão. Mesmo que todos abandonem, mesmo que todos se levantem contra você, fique firme. Mesmo que a sua postura desperte inveja, ciúmes, fique firme. Supere todas as adversidades e saiba que Deus conta com você para a preservação da fé. Então a primeira mensagem para nós nessas quintas-feiras de superação é esta: mantenha a sua fé em meio à incredulidade. Quando o Senhor voltar, diz a palavra, vai encontrar fé na terra? Vai encontrar fé na terra? Será que nós estamos vivendo pela fé? Será que de fato nós estamos firmados na fé? Será que os ventos que sopram parece que balançam a nossa fé? Será que as circunstâncias contrárias mexem com a nossa fé? Nós somos o povo de Deus,
nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos o Senhor, então tudo coopera para o nosso bem. Ainda que tudo esteja fora do lugar, ainda que a tempestade esteja desabando, ainda que os ventos sejam contrários, ainda que os problemas se manifestem, nós permanecemos firmes no Senhor. Os nossos olhos estão no poderoso de Israel, e Deus vai se levantar na hora dele, no tempo dele, e a vitória virá em nome de Jesus. Nós conhecemos a história e sabemos que a vitória veio sobre José. Mas antes você precisa se manter fiel. Antes você precisa se manter firme diante das adversidades. Porque os problemas virão, mas eu vou superar. Eu vou superar o dia mau, porque o choro pode durar uma noite, mas vem alegria pela manhã. Ainda que as noites estejam escuras, virá o sol da justiça. Como nós cantamos a música do nosso amigo Kleber aqui nesta noite, né? Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. É quando você pega um avião aqui no Rio de Janeiro, e um avião quando decola, e o tempo está chuvoso, está nublado, está chuviscando, e quando ele atravessa as nuvens, o que você encontra depois das nuvens? O céu azul e o sol brilhando. Lá embaixo tem chuva, mas lá em cima o sol continua brilhando. Às vezes tem nuvens sobre a nossa cabeça, às vezes tem nuvens sobre nós, mas o sol da justiça, que é Jesus Cristo, ele continua brilhando sobre a nossa vida, e ele vai dizendo a nós: aguenta firme, meu filho, atravessa esse vale, atravessa a tempestade, eu estou com você, eu estou contigo, assim como eu estive com José. Porque vamos encontrar na Bíblia diversas referências falando das adversidades pelas quais ele passou, mas também vamos encontrar vários textos dizendo o seguinte: e Deus estava com José. E Deus estava com José. E Deus estava com José. Deus está com você. Deus está com a tua vida. Deus está com a tua história. Deus está no controle da tua existência. Então supere, fique firme, mantenha fé em meio à incredulidade, talvez onde você esteja vivendo, casa, trabalho e muitos outros lugares. Quinta-feira próxima, já vou lhe dar o tema da mensagem, porque eu quero pregar sobre nós permanecermos firmes em uma cultura sedutora. A nossa cultura é sedutora, sim ou não? Sim ou não? As luzes brilhando para atrair as pessoas. Nós temos que nos manter firmes nessa cultura sedutora. Nós precisamos superar tudo isso que está ao nosso redor, e Deus te levanta. Seja o fiel do Senhor, seja o José, seja aquele que vai preservar a aliança com o Senhor. Eu estou aliançado com meu Deus, eu estou aliançado com o Eterno. É Deus quem está no controle da minha vida, é Deus quem está conduzindo os meus passos. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei como eu vou chegar lá na frente. Sabe? Sei. E vai ser como? Bênção, sucesso e vitória. Por que você diz isso? Porque Deus vai me conduzindo, vai asfaltando o caminho para que lá na frente eu chegue à vitória, à conquista. Porque a intenção de Deus, os planos de Deus para cada um de nós é vitória. É vitória e é vitória. Que Deus nos abençoe.